Vamos então falar da continuidade onde nós paramos. Nós paramos em ângulo Q. Então, só para a gente conceituar, né? É aquela medida entre o músculo reto femoral e o tendão patelar. E para que eu encontre essa medida, obrigatoriamente eu preciso identificar a espinha ilíaca anterosuperior lá no meu quadril, traçar uma linha até o ponto médio da minha patela, verifico a distância, a linha do tendão patelar e, consequentemente, isso segue em direção ao reto femoral, né? Forma-se um ângulo, depois vocês vão ver a próxima imagem, ela é bem ilustrativa, e que identifica-se um ângulo, né? E como eu disse na aula passada, você necessariamente não precisa medir este ângulo. Mas saiba que quanto mais fechado esse ângulo, quanto menor esse ângulo, maior a chance de ter alterações na mecânica desta patela, né? E não é corrigindo, melhorando este ângulo que diretamente você melhora sintomas de quadros álgicos na patela. Perfeito? Então entenda e saiba que isso é um fator. Ponto. Né? O que leva e a consequência, isso é um outro momento, vocês vão entender ao longo do processo de reabilitação. Então, aqui ele ilustra bem essa questão específica, né? É exatamente este ângulo que equivale ao ângulo Q, tá certo? Perfeito? Então, essa linha que vem lá de cima, na direção da espinha ilíaca antero-superior, ela desce, chega no ponto médio da patela, ou a direção do reto femoral e a direção do tendão patelar. Então, isso entende-se como o ângulo Q que nós pontuamos. Eu lembro que eu comentei com vocês, se não comentei, né? Existem algumas zonas que eu tenho uma hiperpressão patelar. Então, são áreas em que eu tenho um aumento da pressão nesta cartilagem patelar, que, consequentemente, me dão indicativos de angulações na qual pode haver sintoma, tá bom? Então, quando nós olhamos uma patela, numa vista anterior, a gente vê que o indivíduo, quando ele está em 90 graus de joelho, ou seja, sentado, eu tenho um aumento na pressão sobre a base da patela, principalmente nessa extensão diária. Quando eu estou com uma angulação de 45 graus, ou uma semiflexão, eu tenho um aumento dessa pressão patelar nesta zona, nesta área, que equivale à angulação. E quando eu estou com 20 graus de flexão do joelho, ou seja, eu não estou com toda a perna esticada, eu estou sutilmente flexionado. Um semiflexo também, inicial, eu tenho aí uma maior pressão nesta zona da minha patela. Em compensação, quando eu agacho totalmente, faço o agachamento completo, eu entendo que existe uma maior área de pressão nas regiões laterais. Então, quando ele coloca em 135 graus, literalmente o indivíduo está totalmente agachado. O famoso cócoras, né? Que a avó fala. Então, aumento da pressão nesta borda lateral e ou nesta borda medial. O que a gente tem que levar em consideração é que a área e a angulação, elas são indicativos de possíveis alterações na cartilagem patelar, tá certo? Elas não me mostram o que precisa ser tratado. Ela não me mostra o tecido envolvido. Eu sei que existe uma alteração que compromete a cartilagem, ponto. Mas o que fazer, o que liberar, o que alongar, o que fortalecer, essas regiões diretamente elas não me dão de cara assim, tá certo? É tudo perante uma avaliação. Então, quando nós entendemos que as questões de compressão, que uma possível causa seja dessa compressão é pela tensão, que esse quadríceps age nessa direção e o tendão patelar age nessa direção. E uma vez que o indivíduo promove uma flexão, observe que eu tenho um aumento do contato femoral. Então, isso justifique e talvez o quadríceps seja uma possível causa de aumento de compressões patelares. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Mas lembre-se, é um fator. Não é porque você alonga esse quadríceps teoricamente, ou porque você faz uma soltura, uma liberação desse quadríceps, você está tratando diretamente algo que pode ter um outro fator envolvido, tá bom? Aqui tem um outro exemplo que justifica bem isso, né? Ilustra bem. Então, tem o tendão patelar, que vem lá desde o ápice da patela até a tuberosidade anterior da tíbia, e o
tendão quadricipital, que é um ponto de transição, né, do músculo quadríceps em direção à patela via sua inserção, e obviamente que, conforme a angulação, isso aumenta, resulta numa força compressiva patelo-femoral. O que eu estava falando com vocês semana passada é que ao longo todos esses anos que eu sou formado, aí, de 14 anos de formado, muito se mudou no processo de reabilitação. Então, entendia-se que a patela era um dos motivos que estava em aumento do contato sobre o fêmur. Mas, assim, em 2010, essa realidade mudou, e aí, como eu disse, um fisioterapeuta brasileiro, Thiago Fukuda, ele viu que não é a patela que entra em contato com o fêmur, mas sim o fêmur que aumenta o contato sobre a patela. E aí, então, é muito mais fácil nós mudarmos literalmente e melhor posicionarmos uma biomecânica de fêmur do que de patela. Então, os trabalhos e as evoluções clínicas, né, da reabilitação das mulheres com patelo-femoral teve um diferencial, né, literalmente um encerramento de um ciclo e o início de uma nova forma de abordagem desses pacientes. Ô, Léo, Fala. me dá uma informação. Então, quer dizer assim, que o fêmur ele tem um maior contato com a patela. Isso pode ser proveniente de enfraquecimento dessa musculatura que envolve o fêmur? Sim, o principal motivo que justifica o aumento do fêmur, de aumentar as compressões via patela, é por uma fraqueza muscular do músculo glúteo médio, que o glúteo médio ele é o principal restritor de rotação interna. E uma vez Sim, que há fraqueza, ele vai em rotação externa. E aí externa, isso. por isso que justifica o aumento da pressão. Ah, tá joia. Né? Quando nós falamos em compressões patelares, eu tenho que levar um seguinte ponto, pessoal, que eu tenho que levar em consideração. Existem movimentos que nós chamamos de movimentos em cadeia cinética aberta, e existem movimentos que nós chamamos de movimentos em cadeia cinética fechada. O que é isso? Movimento em cadeia cinética aberta é quando o membro superior ou inferior ele está livre no espaço. Então, eu, Leonardo, quando eu faço um movimento de elevação dos meus braços, né, uma flexão, eu estou realizando um movimento em cadeia cinética aberta. Se eu estou sentado e não tem nada na minha perna, e eu faço uma extensão de joelho e desço e faço uma flexão, eu faço um movimento em cadeia cinética aberta. Então, repara que o membro inferior ou o membro superior, ele está livre. Nada bloqueia, nada impede, nada obstrui esse movimento. Tudo bem? Quando eu tenho um movimento em cadeia cinética fechada, a porção distal do membro inferior ou do membro superior, ela está fixa ao solo. Então, por exemplo, quando eu estou em pé e eu promovo um agachamento, vocês concordam que eu faço uma flexão do joelho? Eu estando em pé e flexionando o meu joelho, eu faço um movimento em cadeia cinética fechada. Em compensação, quando eu estou sentado, com a perna esticada, e eu dobro, ou melhor, flexiono o meu joelho, eu também faço um movimento, só que em cadeia cinética aberta. E o que isso implica, esse entendimento e esse conceito de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada? No joelho, existem zonas ou ângulos de maior compressão, seja em cadeia cinética aberta, seja em cadeia cinética fechada. Então vamos lá. Eu tenho um movimento de cadeia cinética fechada, que é a linha vermelha, que ela começa do zero e vai até 90 graus. Tudo bem? De um lado eu tenho os ângulos, né, em uma ordenada. Numa outra ordenada eu tenho o estresse patelar, ou seja, quanto mais alto, maior é o estresse patelar na superfície articular da patela. Tudo bem? Olha só. Se eu estou em pé, em cadeia cinética fechada, perfeito? E eu começo a agachar, o que acontece? Conforme eu vou aumentando os ângulos durante o agachamento, eu observo que o estresse patelar ele aumenta também, certo? Mas chega num ponto
em que eu tenho um pico do aumento do estresse, que é justamente a partir de 50 graus. Então, de 50 graus para cima, numa angulação, né, de 50 graus para cima, até 90 graus, eu tenho o maior estresse patelofemoral que eu posso ter em cadeia cinética fechada. Tudo bem? Então, olha só. Olha como o estresse patelar ele é muito maior dentro da angulação de 90, dentro da angulação de 80, dentro da angulação de 70, dentro da angulação de 65, de 60, 55 e no pico, que é em 50 graus. Então, se o indivíduo, um paciente, um atleta, ele tem dor durante o agachamento, e eu sei que a causa diretamente é o contato patelofemoral, eu posso dar exercícios para ele? Pode. Dentro de uma angulação em que eu tenho um menor estresse patelofemoral, ou seja, de 50 graus até 0 graus. Tudo bem? Claro isso? Agora, só que essa modalidade de exercício obrigatoriamente tem que ser em cadeia cinética fechada. Porque é dentro desta modalidade de exercício que eu tenho o menor estresse patelofemoral que eu posso falar que é seguro. Que a partir de 50 graus eu tenho um pico do aumento do estresse. Tudo bem? Tá certo? Agora, se eu faço um exercício em cadeia cinética aberta, em movimentos com o membro inferior ou inferior, livres no espaço, uma cadeira extensora, só que a cadeira extensora com o peso, ele é cadeia cinética fechada, concorda? Então imagine que o indivíduo colocou aquelas caneleiras. Então isso é um exercício em cadeia cinética aberta. Olha só, linha tracejada. A angulação é a mesma, de 0 a 90, e o estresse é o mesmo. Quando eu começo o exercício em cadeia cinética aberta, o início do movimento ele tem um pico até chegar a um limite que eu entendo que ele é seguro. Então, de 15, 12, 15 graus para cima, eu tenho um maior estresse patelofemoral em cadeia cinética aberta. E numa angulação de 50 a 90, eu tenho um menor estresse patelofemoral. Então, eu posso dar exercícios para pacientes ou atletas que têm disfunção patelofemoral em cadeia cinética aberta? Posso. Em qual angulação? De 0 a 15, a 10 graus, porque é seguro. Daqui para cima, o estresse é muito maior. E dentro de uma angulação de 50 a 90 graus. Então, são duas angulações que me dão uma segurança para que eu trabalhe exercícios em cadeia cinética, sejam abertas, sejam fechadas. Tudo bem, pessoal? Dúvidas referentes a esse slide de estresse patelofemoral. Então, Léo, a cadeia cinética aberta, ela é melhor, o exercício é melhor para a patela do que a cadeia cinética fechada, é isso? Não, os dois são bons. O que Mas depende é o quê? A angulação. A angulação, sim. Tá. Professor. Né? Eu preciso usar exercícios cadeia cinética, porque faz parte da prática esportiva dele, faz parte do controle do gesto esportivo dele. Ah, mas eu vou trabalhar dentro de uma angulação? Vou. Qual angulação? Se é em cadeia cinética fechada, preferencialmente de 50 graus até 0. Então, de uma extensão completa até 50 graus, em cadeia cinética fechada. Agora, se for para trabalhar em cadeia cinética aberta, de 0 a 10 graus, inicialmente, então ele está aqui, 0, só um pouquinho de extensão, finalzinho, né, da extensão, ou de 90 a 50, em cadeia cinética aberta. Ah, entendi. Tá, obrigada. Léo. Fala. Eu entendi, então, assim, que a fechada, você tem uma opção para trabalhar, e na aberta eu teria duas opções, seria isso? Perfeito, excelente.
Eu tenho duas opções na cadeia cinética aberta. Em angulações seguras do ponto de vista de estresse. De 0 até 15 graus e de 90 até 50 graus. Concordo. Tá bom, obrigada. O fato, Beni, de eu ter duas angulações, isso não justifica que seja melhor. Né? Teoricamente, duas é melhor que uma. Eu até Mas, ia te perguntar, assim, você como profissional indicaria o quê? Depende da patologia, no caso, né? não da patologia, mas depende do que ele faz. Se eu Ah, sou tá. um atleta que ele tem os movimentos voltados à cadeia cinética aberta e eu preciso fortalecer aqueles momentos, né, angulações, dentro do gesto dele, eu utilizo cadeia cinética aberta. Mas se ele faz os gestos ou a prática esportiva dele exige uma cadeia cinética fechada, consequentemente eu vou dar ênfase para aquilo que ele tende, né, a utilizar na prática esportiva. Então não é uma regra. Eu só uso cadeia cinética aberta em um grupo de pacientes, ou não, eu sou detentor como se fosse uma bandeira, né? Direita e esquerda, né? Não. Né? PT, PSDB, não. Corinthians e Palmeiras, não. Eu uso conforme a necessidade, tá bom? Não é um contra o outro, não. Entendi. Tá bom? Professor, Pode falar. quando está sentado, a flexão é 50 graus na fechada que o senhor falou? Você está sentado agora? Está sentado agora, você? Sim. Sim? Então, beleza. Sim. Pensa comigo, Wesley. Você está sentado, como eu estou, e o teu joelho está dobrado a 90 graus, perfeito? É 90. Ah, tá, beleza. 90 graus. Não, 90 graus, entendi. literalmente. Tá certo? 90 graus. Se Não, você é que daí na tirar aberta você eleva a perna, né? Exato. Exatamente, eu ergo a perna. Beleza. Não, e daí você trabalha esse movimento um pouquinho mais, De não 90, flexionando tanto, de 50 a 90. não Ou de 0 a estendendo 15, que é o tanto, né? mínimo, né? Não estendendo tanto. Se você está em 90 Isso. graus, o teu pé, a planta do pé está no chão e teu joelho está dobrado, literalmente. Sim. A partir do momento que você começa a erguer a perna, você sai de 90 e vai para 80, 70, 60, até 50 graus. Legal. Tudo bem? Se você esticar Beleza. toda a perna, onde você vai? Se você está aqui em 50 graus, a perna está suspensa no ar. Se você estica toda ela, você vai para 0. Sim. Então, só que ir para 0, dentro dessa angulação de 10, 12, até de 12 a 50, olha só o estresse patelar como é maior. Sim. Entendeu? Então, Vou por isso que trabalhar a uma gente... coisa mínima ali, ou de 50 a 90. Perfeito, exatamente. Exatamente. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Se não entendeu, volta a explicar. Extremamente importante essa angulação de joelho, viu? Essa questão biomecânica da patela. Se alguém não entendeu, eu volto a explicar de novo. Tranquilo? De boa? Maravilha. Tem um detalhe importante. O que eu estou mostrando é um estresse da patela em direção ao fêmur, certo? Ou do fêmur em direção à patela, enfim. Então eu tenho duas modalidades de exercício, cadeia cinética aberta ou fechada, certo? Porém, quando eu penso um contato tibiofemoral entre o fêmur e a tíbia, isso muda. Alguns exercícios, uma modalidade de exercício aumenta o contato tibio-fêmur em cadeia cinética aberta e em cadeia cinética fechada, isso também muda. Tá certo? Então, eu tenho que ver conforme a necessidade, conforme aquilo que eu tenho de opção. Se o indivíduo tem uma artrose, um desgaste na cartilagem articular do joelho, uma modalidade de exercício ela é positiva, a outra modalidade é negativa. Só não esqueça que quando você faz uma marcha, você anda, você faz parte do movimento em cadeia cinética fechada. Quando você recupera, traz a perna para frente, que é a fase aérea, você faz a cadeia cinética aberta nessa fase.
Então, olhar a patela é fácil, e aí você tem as angulações. O que muda é quando você enxerga que o contato do fêmur com a tíbia também influencia e também tem estresse, seja em cadeia cinética aberta, seja em cadeia cinética fechada. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Não? Beleza. Quando nós falamos... Oi? Esse estresse é em estrutura óssea? Estrutura óssea, sim. Contato, Tá. né, de pressão. Tá. Quando nós falamos do sistema muscular, então, nós vamos ver músculos que têm influência, e nós vimos isso tanto em quadril como em joelho. Então, vocês vão ver que tem coisa que não vai mudar, pessoal. São os mesmos músculos, tá bom? Claro que agora com um olhar e um aspecto voltado ao joelho. Então, por exemplo, o músculo sartório, esse que está em destaque aí na imagem, a gente observa que ele é um flexor de quadril, e nós vimos isso na aula de quadril, como também ele é um flexor de joelho. Além disso, ele é um adutor de joelho. E além disso, ele é um rotador interno de quadril. O sartório, ele faz parte em um dos músculos do agrupamento chamado músculos da pata de ganso. Tá certo? Tudo bem? Ele tem uma origem, ele tem uma inserção e ele tem uma inervação. Tá certo? Outro músculo que também nós já vimos no quadril, que agora faz parte também do joelho, que é o músculo grácil. O músculo grácil ele é um grande e importante flexor de joelho e um adutor de quadril. Então ele é um músculo biarticular também, porque ele age tanto em uma articulação como em outra articulação. Tá certo? O quadríceps como um todo, né, como um geral, né, é o principal músculo da coxa. A gente sabe que ele é o que dá o maior volume nessa coxa anterior. Desejo de tantos, né, treinamentos e definições desse quadríceps, né, por parte dos homens e das mulheres. E ele tem uma função que a gente sabe que é a flexão de quadril e a extensão de joelho. Só lembre-se que o quadríceps, dos 4 ventres musculares, apenas um deles ele é biarticular, ou seja, dos 4 ventres, somente o reto femoral é biarticular. Tá certo? Tudo bem? Então, quando eu mostro exatamente essa imagem e me refiro à função dele como flexor de quadril e extensor de joelho, eu estou exclusivamente falando do reto femoral. Perfeito? Tá certo? Os demais ventres são predominantemente uniarticulares. Só agem exclusivamente no joelho. No joelho. Perfeito? Tranquilo? E dentre esses músculos que agem somente no joelho, nós temos o vasto medial. E como eu disse, né, antigamente, muito antigamente, hoje nem se fala mais, e graças a Deus por isso, antigamente o vasto medial era identificado como vasto medial, e nesta região, em direção à patela, tinha-se a menção do vasto medial oblíquo, tá bom? Eu falo e pontuo, porque talvez você leia alguma coisa um pouco mais antiga, ou conheça algum outro profissional um pouquinho mais antigo de formação, que não se atualizou, possivelmente, e ele vinha falar que para disfunção, para condromalácia, tem que fortalecer vasto medial oblíquo. Fuja dele. Isso já se passado. Esse tratamento de fortalecer o vasto medial oblíquo não existe mais. Caiu por terra, certo? Tudo bem? Então, mas eu pontuo para o seu conhecimento, mas não para a sua prática e para o seu uso na vivência clínica de vocês, tá bom? Como eu disse, o vasto medial oblíquo ele é um extensor de joelho, né? E por esta ação, teoricamente, do vasto medial oblíquo, eles teriam, então, ligações, né? Relações com a patela. Mas, como nós já vimos, isso já é ultrapassado. Existe, teoricamente, né, uma medida, uma ideia, em que cada ventre muscular ele estaria relacionado a uma direção, ou um ângulo específico, né? Mas nenhum estudo provou e mostrou essa consistência.
Ou seja, o vasto lateral ele estaria muito mais ativo em 12 a 15 graus, o reto femoral em 7 a 10 graus, o vasto medial seria em 15 a 18 graus, o vasto medial oblíquo em 50 a 55 graus. Né? Ninguém provou exatamente essas angulações, né? Existe uma menção. Então, isso é um dado um pouco empírico do que se refere ao vasto medial, tá bom, pessoal? O vasto lateral se encontra lateralmente nesse agrupamento do quadríceps, né? O desejo de muitas mulheres em definição, né? Que é o que se entende daquela coxa mais alta. Ele é um flexor de joelho, ele é um extensor de joelho, perdão, e realmente este sim, na região da sua inserção desse vasto lateral via tendão patelar, via patela, existe um retináculo lateral. Esse retináculo lateral ele teria um papel importante na estabilização da patela. Isso não quer dizer que, fortalecendo o vasto lateral, eu tenho uma melhor mecânica de patela. Uma fraqueza de vasto lateral implica numa disfunção fêmuro-patelar. Então, não levem esse retináculo e a ação do vasto lateral diretamente, proporcionalmente à patela, como algo de causa e efeito, tá bom? Não tem relação disso. O que se sabe é que o vasto lateral tem umas fibras mais rígidas de um tecido conjuntivo que teria uma relação de estabilização, perfeito? Até porque, como vocês já viram, a patela ela é solta. O que estabiliza ela são as estruturas ao redor dela. Tendão patelar inferiormente, tendão quadricipital superiormente e os retináculos mediais e laterais. Tá bom? Dúvidas? Sim ou não? Muito bem. E mais profundamente, ainda pertencendo ao reto femoral, nós temos aí o vasto intermédio, né? Que também é um extensor de joelho. Perfeito, pessoal? É interessante porque o vasto intermédio, né? Algumas pessoas falam que, né, a anatomia ela não muda, que ela sempre é e já se estudaram tudo. Pelo contrário, né? Em 2016, descobriram uma parte de um feixe relacionado ao vasto intermédio. Então, eles chamaram de tensor do vasto intermédio. O pessoal lá da Austrália e da Suíça que definiram, que identificaram esse submúsculo, essa parte desse músculo, em algumas pessoas, né, se não me engano, em 26 pessoas, tanto foi visualizado por ressonância nuclear magnética como em dissecação. Então, eles entenderam que existe aí um músculo, e aqui está ilustrado, né, a presença dele, esse tensor do vasto intermédio. Qual que é a função dele? Não sabemos. Para que ele serve? Muito menos. Tem relação com dor ou lesão no joelho? Nem imagino. Mas existe aí algumas pessoas, pode ser que tenha esse tensor do vasto intermédio, tá bom? Repara que o estudo é de 2016. Então é algo que tem aí 4 anos, é extremamente recente, né? Tanto que, e será que isso é importante na relação da patela? Não sabemos, pessoal. É muito recente para a gente apontar algo, tá bom? Dependendo do profissional que você for conversar e bater um papo, ele nem sabe disso. Então, né, não é porque você sabe, você tem que, nossa, que massa, como é que eu fortaleço ele? Você não sabe para que serve, então por que você acha que tem que fortalecer? Então, sempre a prudência, né, o pé no chão e a coerência são fatores extremamente importantes na reabilitação do joelho, tá bom? Dúvidas, pessoal? Sim ou não? Tranquilo? Beleza. Numa vista, isso tudo numa vista anterior, né? Quando nós pensamos numa vista posterior, e aí nós vamos especificar alguns grupos musculares, e dentre eles, né, eu diria que o semimembranoso é um deles. O semimembranoso, como outros que eu vou falar em seguida, nós consideramos os músculos chamados de posteriores de coxa, ou os músculos isquiotibiais. E como eu disse na aula passada, não existe, na aula de quadril, não existe o músculo isquiotibiais. Existem os músculos
isquiotibiais, e dentro desse agrupamento de músculos isquiotibiais, eu tenho músculos específicos. Um deles é o semimembranoso, tá certo? Ele é um músculo biarticular, nós vimos isso na aula de quadril, ele age no quadril como extensor de quadril, mas também ele faz uma flexão de joelho, tá certo, pessoal? Tudo bem? Além do semimembranoso, eu tenho o semitendinoso, que também faz parte do agrupamento de isquiotibiais, que também é um flexor de joelho, que também é um extensor de joelho, e que eu tenho o semitendinoso também relacionado como um dos músculos um outro agrupamento chamado de músculos da pata de ganso. Tá certo? Então, se nós pegarmos, por enquanto, os músculos da pata de ganso, nós vamos encontrar o semitendinoso como um exemplar, e o grácil e o sartório são os outros dois que compreendem os músculos da pata de ganso. No slide do grácil, se não me engano, não está pontuado que ele é da pata de ganso. Mas eu estou aqui dando a certeza para vocês, tá bom? Repara que o semimembranoso, ele está aqui, e superiormente a ele, o semitendinoso. Como eu falei na aula de quadril, o semimembranoso, ele se entende e se diferencia por ele ter uma membrana na sua inserção. E o semitendinoso é porque ele tem um tendão mais fino, tá certo? Isso é o que distingue ambos anatomicamente perante uma dissecação ou perante um acesso do médico numa cirurgia, tá bom? E, por fim, dos isquios tibiais, o terceiro músculo que compõe esse agrupamento, nós temos o bíceps femoral. Como anatomicamente se denomina, o bíceps tem duas origens, duas cabeças, tá certo? E assim como eu tenho um bíceps braquial, que é no braço, o Cadu, conhecido como padre, deve ter falado para vocês isso. No membro inferior nós temos então o bíceps femoral ou bíceps da coxa. É a mesma coisa. O que difere é a referência à literatura, tá bom, pessoal? Mas é a mesma coisa. É até interessante, porque quando nós falamos de músculos isquios tibiais, isso é uma nomenclatura que eu diria que é no Brasil inteiro, tá bom? Mas se você for conversar com o pessoal de Minas, principalmente, e acho que o pessoal de Brasília também, quando você fala assim, um atleta veio para mim porque ele teve lesões nos isquios tibiais, o profissional vai ficar olhando para você e falar, isquios tibiais? Não conheço esses. Eu conheço os isquios surrais, tá bom? Então não se assuste ou não brigue, ou não, você tá falando errado. Não, é como eles aprenderam, tá certo? No fim, é a mesma coisa. Tá certo, pessoal? Eu falo porque a minha orientadora, ela é mineira. E ela fala assim, lesões dos isquios surrais. No começo eu achava um absurdo. Eu falei, mas por que isso? Não faz sentido. Isquios surrais. Não bate. Eu ficava, mas depois ela me deu uma justificativa que tá, faz sentido. E realmente faz. Mas, de uma forma muito geral, sim, 80% do Brasil fala em isquios tibiais, tá bom? É igual biscoito e bolacha, né? Se você for no Rio, dá morte, dá briga. Mas se eu vim para cá, é tranquilo, né? Não tenho esse problema, né? O bíceps femoral, ele é um músculo biarticular, extensor de quadril e flexor de joelho. E quando você está sentado, como eu estou, e o Wesley também está, e alguns de vocês estão, e eu coloco, né? Eu aumento o contato do meu calcânio no rodo o pé para fora, eu faço uma rotação externa de joelho. E eu só consigo fazer essa rotação externa de joelho em 90 graus de flexão de joelho. Então, para isso, meu joelho tem que estar dobrado em flexão, 90 graus. Que aí eu consigo rodar o pé para fora. Literalmente, quando você olha para o pé da pessoa, sentado, e eu peço, imagina que você tem um relógio embaixo de você. E eu falo o seguinte, coloca o seu pé na posição de 10 para as 2. Então, você vai rodar os pés para fora, tá bom? Isso é uma rotação externa do joelho, perfeito? O que eu não posso confundir é sentado em 90 graus de joelho, eu faço 10 para as 2, pezinho para fora. Quando eu estou em pé e eu faço o movimento de 10 para as 2, não é rotação de joelho, pessoal. É rotação externa de
quadril. Então, não confundam isso em nome de Cristo, o Nazareno. Tudo bem? Se atenta a esse detalhe. Beleza, pessoal? Então, quando eu estou em pé, em extensão de joelho, e eu rodo o meu pé para fora, o que eu rodo, na verdade, é o quadril, a rotação externa de quadril. Quando eu estou sentado, como eu estou, e eu coloco a posição de 10 para as 2, aí sim eu tenho uma rotação externa de joelho. Tudo bem? Claro isso? Dúvidas? Sim ou não, pessoal? Acredito que não. Léo, Ô, vou falar. é a Evelyn. Quando eu tô em pé, então significa que eu rodo o meu quadril. O meu joelho, ele só acompanha, como se estivesse Ele só parado e acompanha. ele tá rodando tudo junto. Sentado, significa que Exatamente. aí eu só mexo o meu joelho e meu quadril está parado, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Perfeito? Obrigado. Quer um exemplo? Vou pegar esse mesmo gancho que você falou. Sentado, somente o meu joelho roda externamente. Perfeito? Perfeito. Se você está sentado e você cruza a sua perna na posição de, assim, de 4, né? Não como você vê normalmente as mulheres cruzando, né? Mas quando o homem cruza a perna, né? Embora seja uma nomenclatura machista, né? Como se o homem tivesse só dele esse cruzamento, mas é a forma que eu consigo ilustrar isso para vocês. Então, quando o homem cruza a perna, ele faz uma rotação externa de quadril. Tudo bem? Quando a mulher cruza a perna, ela também faz uma rotação externa de quadril. Só que bem menos, com uma angulação menor. Perfeito? Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Entendi, eu tô cruzando as pernas aqui para eu entender. Isso, boa. Obrigado. Outro músculo envolvido é o músculo tensor da face lata. E o músculo tensor da face lata, ele tem uma única e exclusiva função, eu diria, que é tensionar uma membrana que, olha só, ele acompanha toda lateralmente o joelho, que é a face lata. Tá certo? Essa face lata tem uma relação direta com o retináculo, que dá estabilidade à patela, e ele tem a sua ação aqui, principalmente na rotação interna de quadril e a abdução de quadril. E aí, novamente, quando eu estou sentado e eu rodo o pé para dentro, né, faço contato dos dois hálux, um sobre o outro, em contato, eu tenho uma rotação interna de joelho. Então, eu vou pegar esse gancho de novo que a Evelyn disse. Quando eu estou com flexão de joelho e rodo e movo, né, os pés, quem se move é o joelho. Quando eu estou em pé e eu faço, né, o pezinho, um dedão encostar com o outro, quem roda estando em pé é o meu quadril, que é uma rotação interna. Tá bom? Dúvidas, por favor. Pontua aí para mim. Acho que tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Beleza. A melhor forma de você entender e guardar os movimentos, eu diria que é você fazendo, né? É a coisa mais comum, né? No começo da faculdade, na época que vocês estão, eu lembro que eu ficava assim, eu ficava sentado, estudando, ou parado, e eu ficava, né? Claro que sozinho, né? Senão quem pensa que eu sou louco, né? Eu ficava sentado, então eu falava, meu quadril está rodado externamente, meu joelho está flexionado, meu tornozelo está em flexão, meu ombro está com uma flexão de cotovelo, o meu punho ele está pronado, os meus dedos estão em extensão. Então eu tentava entender o movimento que eu estava vendo. Então isso é uma condição, um autoestudo que você faz que te ajuda muito a entender os movimentos, tá bom? Mais inferior, né, na relação em direção à perna, né, o que nós vimos por enquanto é a coxa, né, e agora nós vamos para a perna. Posteriormente nós temos os músculos gastrocnêmios, tanto medial como lateral, são músculos que são importantes na flexão de joelho e na flexão plantar, tá certo? Esses músculos são biarticulares,
ou seja, eles agem tanto no joelho, como agem também no tornozelo, nos movimentos do tornozelo, e são, né, por alguns motivos, de muito motivo para que eles se tornem grandes, fortalecidos, né? Enfim, tem pessoas que gostam de ter uma panturrilha grande e tem pessoas que não gostam de ter uma panturrilha, né? Pequena, enfim. Os músculos gastrocnêmios, eles fazem parte de um grupo muscular chamado de tríceps sural, tá certo? E aí nós temos aí 2 exemplares destes, né? Vocês podem encontrar também na literatura ou na prática clínica convencional as pessoas falarem o seguinte, viu? Precisa fortalecer os gêmeos. Gêmeos? Porque eles teoricamente seriam iguais, né? Só que não confunda estes gêmeos, gastrocnêmio medial e lateral, com os gêmeos do quadril, o gêmeo superior e o gêmeo inferior, lá naqueles músculos profundos. Tudo bem, pessoal? Desculpa tossir aqui. Então, não confunda os gêmeos. Quando a pessoa fala, fortaleci os gêmeos, né? Alguns protocolos de reabilitação de joelho, você encontra assim, fortalecimento dos gêmeos, alongamento dos gêmeos. Porque era uma nomenclatura antiga, tá certo? Gastro, se você pegar de gastro, vem de estômago, né? Teoricamente, de barriga. Então, a batata da sua perna é a barriga, literalmente, na parte posterior. Perfeito? Os gastrocnêmios, ou melhor, o tríceps sural, de uma certa forma, né? E aí quem engloba o tríceps é o músculo sóleo. Os 3 é um importante grupo muscular que favorece o retorno venoso. Então, nós chamamos o tríceps sural como um coração periférico. Tão importante que ele é, tá certo? Tanto que, e no processo de reabilitação, nós orientamos alguns exercícios para que o indivíduo faça movimentos, né, de flexão plantar, né, para ficar lá acelerando o pé de bailarina, enfim, para que acelere o retorno venoso, para diminuir o inchaço, por exemplo. Claro, um edema. Claro que, quando indicado, então, tudo tem que ser muito bem avaliado para eu falar, dá para utilizar, não dá para utilizar. Um grupo de alunos meus lá de Itapetininga, né, sarrista pra caramba, né, falaram assim, Léo, como é que é? Por que se a batata fica na perna, por que a horta fica no coração? Falei, cara, isso daí é chaveco os mais furado, cara. Não me solte uma dessa porque eu vou cornetar vocês o resto da vida. E aí, direto em laboratório de anatomia, eles chegam assim, tem uma menina perto e fala assim, professor, fala para ela o que eu falei lá pra gente, lá pro senhor aquela vez, falei, olha, se ele contou esse chaveco para você, não caia. Se a batata é na perna, por que a horta fica no coração? Falei, tá bom, faz sentido, foi bom, mas é horrível, não caia nisso, tá certo? O sólio, como faz parte também do tríceps sural, o sólio é diferente, eu diria, porque ele é monoarticular. Ele também tem uma ação exclusiva, eu diria que na flexão de joelho, mas ele é monoarticular. Ele não age no tornozelo como o gastrocnêmio medial e lateral, tá certo? E a definição de tríceps sural vem pela condição de ter 3 origens, 3 cabeças, 3 origens e uma inserção em comum. Tá certo? Tudo bem? Dúvidas, pessoal, referentes ao tríceps sural? Léo, o sólio, ele fica na parte posterior ou na parte inferior? Eu tenho gastrocnêmio lateral e medial. O gastrocnêmio medial e lateral, ele fica embaixo. Então, ele é profundo aos gastrocnêmios. Certo? Entendi. Que na imagem eu fiquei confusa aqui, mas eu entendi agora. Olha só, quer ver? Eu tenho um ventro do lateral e do medial, certo? Repare esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, certo? Eu vou retirar esses 2 ventres. Olha o que fica. Só o tendão. E aí, inferiormente, profundamente, eu vejo todo o sólio, né, na sua extensão. Quer ver? Vou dar um exemplo bem péssimo aí. Tem algum quadro que você está vendo? Na sua casa aí? Sim. Sim?
O que você está vendo, o quadro, é o gastrocnêmio, tá bom? Na direção, né? De frente para ele, assim. Perfeito? Atrás desse quadro não tem uma parede? Sim. Então, essa parede é o sólio. Essa é a representação que ficaria na sua perna, olhando de frente para ele, de cara, assim. Entendi. Ficou mais fácil Entendeu? de entender. Entendi. Obrigada. Ia falar alguma outra coisa. Professor, Oi, manda. olhando lateralmente para a batata da perna, para a panturrilha, eu consigo ver o sólio. Consegue. Você vê uma distinção. Uma faixa, Consegue né? sim. Consegue sim. Obrigado. Consegue sim, tranquilamente. Tanto que isso é bem fácil, né? Palpatoriamente falando, porque você vê os dois volumes, né, dos gastrocnêmios, e abaixo dele você vê toda essa extensão, e de forma lateral, como você falou, toda a extensão do sólio. É tranquilo de você identificar. Né? O importante é lembrar as funções do gastrocnêmio e a função do sólio. O resto é super tranquilo. E olha como é simples, né? Você sabendo e entendendo a mecânica e a anatomia da perna. O indivíduo tem dor quando ele acelera o pé, quando ele vai dirigir. Então, beleza. Então, eu sei que tem sólio agindo, eu sei que tem gastrocnêmio medial e lateral. Se eu faço uma flexão de joelho e peço para que ele acelere o pé, né, faça pé de bailarina, eu estou tirando um grupo muscular. Eu estou excluindo o que é biarticular. Então me sobra só o sólio. Então fica fácil eu falar se a dor, se o desconforto vem dos gastrocnêmios ou se vem do sólio. Tá certo? É por meio de testes, desta forma, né, um teste dinâmico, que a gente consegue identificar se é um grupo ou se é um outro. Tudo bem? Ô, Léo, Oi. então quem dança, que geralmente usa a ponta dos pés, ele vai estar trabalhando mais com o sólio? Sim. Em parte, sim. Uma vez que você está lá no... o plié não, né? O plié é semiflexo, né? Vamos pensar assim, a ponta do pé. Ponta do pé de bailarina. Ela faz uma ponta. Não é ponte. É ponte ou ponta? Ponta, né? Ponta. Ponta, é. Quando ela faz uma ponta, concorda que o joelho está em extensão? Sim. Então, quem está fazendo predominantemente é somente o sólio. Agora, quando ela está na ponta e ela entra num plié, ela precisa flexionar esse joelho. Tá. Então, quem age? Os flexores da coxa, são os posteriores, e o gastrocnêmio. Tá. Agora, quando eu me refiro ponta do pé, mas que você está encostando a parte metatársica, Ok? ela vai Ok. trabalhar também só com sólio? Deixa eu pensar aqui, deixa eu olhar para meu pé aqui. Por exemplo, se eu ficar na ponta do pé agora, tá? Eu estou apoiando a parte metatársica do pé junto com os dedos. Concordo. Eu estou forçando aí, no caso, o sólio. Você está forçando... Não, os três. Porque Os três. desde que você esteja sentada, como eu estou, e eu estou olhando para minha perna. Então, eu estou com flexão de joelho e ponta de pé. Então, eu tenho os três contraindo. Agora, se eu estou em pé e eu fico na ponta de pé, somente o sólio. Tá. Tá bom? Tá bom. Entendi, obrigada. Dúvidas, pessoal? Não? Beleza. Professor, tenho uma dúvida. Manda. Você comentou aí que esses três músculos aí é venoso, né? Que daí ele diminui o inchaço. Você favorece o retorno venoso, não é venoso. Você Tá. ajuda no retorno venoso. Mas por que que ele ajuda a desinchar assim? Perfeito. Isso. Dentro das veias, não é artéria, das veias, nós temos válvulas. Válvulas, que é como se fosse um bolso dentro da veia. Só que, então, vamos pensar o seguinte. Primeiro,
a pressão dentro da veia ela é muito menor do que na artéria, concorda? A pressão arterial é muito maior. A pressão da veia ela é menor. Então, o fato da pressão venosa ser menor, isso dificulta o retorno venoso, primeiro ponto. Então, eu preciso de algo que faça o quê? Ajude esse retorno desse sangue venoso para o coração. Um deles é estas válvulas dentro das veias. Só que essas válvulas, elas só trabalham por meio de contração muscular. Então, os músculos, um ao lado do outro, né, próximos, comprimem essas válvulas. Isso favorece que o sangue vá subindo de forma mais lenta. Olha como é lógico e como é sensacional o corpo humano. Quando você está andando, é fácil você ver isso. Porque durante o andar, além de você estar, o coração está trabalhando, obviamente, consequentemente, você tem o quê? A contração muscular, que isso favorece o retorno venoso. Mas e quando você está dormindo? Você não se mexe, você está parado. Como é que o sangue volta? Primeiro ponto, respiração. A respiração cria uma pressão negativa no tórax. Isso cria um vácuo em que favorece o retorno venoso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, uma vez deitado, favorece o retorno venoso, porque a pressão ela é muito menor, né? Facilita, né? Se eu estou em pé, tudo tende a descer. Se eu estou deitado, tudo tende a fluir de uma forma mais fácil. E uma vez que outro fator que favorece é a contração muscular, por meio dessas contrações que eu vou ter o retorno venoso. Ficou claro, Wesley? Oh, ficou sim, professor. Muito obrigado. Dúvidas, pessoal? Professor, Oi, manda. uma pessoa que trabalha em escritório, passa muito tempo sentado, não trabalha tanto, não anda, não se movimenta, não trabalha tanto os músculos da panturrilha. Ela tende a ter problema nessa volta sanguínea? Eu vou dar um exemplo, não precisa ser trabalho de escritório, Lucas. Pode ser um avião, uma viagem de ônibus ou de avião. Por quê? Se eu estou sentado, teoricamente estou adaptado a essa condição por 4, 5, 7 horas em que eu não levanto, certo? O sangue desce. Mas, como a ação de descer com a gravidade é muito maior que de subir, a respiração não dá conta de puxar todo esse sangue. Então, o que eu tenho? Eu tenho um inchaço nas pernas e eu não tenho um retorno adequado. Isso está envolvido no escritório, por isso que as pessoas falam, né? Deu 1, 2 horas, o intervalo, ele é importante, porque você favorece o retorno venoso. Viagem de avião ou de ônibus, repara, sai para uma Aparecida do Norte, sai umas 4 horas da manhã, lá de Presidente Prudente para atravessar o estado. Dá 12 horas de viagem. A pessoa tem uma hora que a pessoa sobe e fica em pé e anda um pouco no corredor, porque senão dá o quê? Trombose. Forma trombos. Pessoas que andam de avião, viagem, voo direto, que beleza. Em partes não é beleza. Você vai ficar lá 7, 8 horas, você vai para os Estados Unidos e fica 8 horas sentado, deitado. E que não dá para toda hora você ficar saindo. Até dá, mas chega uma hora que a galera fica em pé, anda um pouco no corredor, né, quando não tem turbulência, para favorecer o retorno venoso. E ficar sentado. Eu, por exemplo, quer ver um exemplo? Deixa eu ver, segunda, terça. Eu dou aula de manhã, sentado como eu estou dando para vocês. À tarde, eu dou orientação de estágio, no caso das atividades teóricas, sentado no computador. E à noite eu dou aula, sentado. Segunda-feira, né, e hoje também quinta, é o pior dia para mim, porque eu fico constantemente sentado. Então eu diminuo o meu retorno venoso. Entendeu? Professor, numa questão de atleta, digamos que o atleta tem uma competição em outro país, um local muito longe. Essa falta de voltar o sangue pode atrapalhar numa performance?
Não, porque ele não vai um dia antes. Todo atleta que compete fora, ele, ele passa uma aclimatação próximo do local para depois ele viajar. Nenhum atleta chega um dia antes da competição. Nenhum. Todo, né, a não ser, né, jogos não oficiais, no sentido, né, bem regionais. Então, por exemplo, jogos regionais. Sorocaba vai competir lá em Presidente Prudente. Ou a equipe, dependendo de alguns atletas, ou modalidades, são poucos, eles não dormem lá. Sai na 1h da manhã, chega às 7 horas da manhã. Ele fica às 7 horas sentado, deitado, e compete. Agora, alto rendimento, eles vão antes. O jogo é na China. Eles não vão chegar 2 dias antes da competição. Eles vão chegar aí pelo menos 2, 3 semanas antes. Sei lá, deixa eu ver, em Londres. Passa por aclimatação, para que o fuso horário não gere isso desconforto, e isso acontece, e depois ele vai para uma cidade mais próxima, que é Macau. Fica lá 2, 3 semanas. E aí depois ele vai para Pequim. Então eles têm toda uma periodização de aclimatação, porque é necessário isso. Né? Eu não vejo pelo problema de estar sentado e causar problemas, mas sono influencia muito mais. O descanso, né, influencia muito mais. Pensa que agora, aqui para nós são 8h20, desculpa, 9h20 da manhã. 9h20 da manhã. Em Vancouver, no Canadá, são 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Em compensação, na Bélgica, são 1h da tarde. Então a galera tá almoçando. Imagina você hoje almoçar agora. Estando lá é fácil. Imagina agora, você tá com gosto de pasta na boca ainda. Como é diferente. Entendeu? Então, essa adaptação que é necessária, que a gente chama de jet lag, né? Beleza? Lucas? Beleza, entendi. Certo. Mas na nossa realidade, eu concordo, ficar sentado no escritório é necessário você andar um pouco. Você tem que andar. Eu tive uma aluna esse ano que ela voou, foi para Itália de férias, ela e o marido. E aí, quando ela voltou, uma amiga dela da classe falou assim: professor, nossa classe está com problema. Eu falei: por quê? Mais uma com um problema de trombose. Eu falei: como assim? Fulana viajou, ficou 10 horas dentro do avião, daí sentada, não levantou, teve trombose. Eu falei: quando voltou, eu falei: putz, que prejuízo. Tive que tomar remédio, passar no médico, fazer um monte de exame. Então, ficar sentado, né, o corpo entende que as células sanguíneas elas se aglutinam pela concentração. Então, você tem que andar para manter a circulação literalmente circulante. Dúvidas? Professor, Manda. eu tenho só mais uma. Vamos mandar. Eu já ouvi dizer que, tipo assim, alguns atletas se machucam em competição e não podem voltar de avião. Não podem voltar de avião para casa por conta da pressão. Seria por esse motivo da volta sanguínea ou não? Não pela questão do retorno venoso, não necessariamente. É que quando você sobe em alta altitude, a pressão externa ela é muito menor que a interna do seu corpo. Ou seja, a pressão interna ela é maior que a externa, certo? Então isso faz com que você tenha um extravasamento do líquido e o extravasamento de edema de dentro para fora. Então isso alastra mais o inchaço. Entendeu? Certo. Esse seria o motivo. Por isso que eles usam aquelas botas também, né, professor? Sim, eles usam essas botas compressivas no avião para poder dar uma amenizada, né? No processo de edema lá no local, quando volta para o Brasil, dependendo, tem conexão, tem que trocar de aeroporto, trocar de nave, tem que esperar num determinado país. Então, eles colocam essas botas compressivas para ajudar a controlar o edema, não diminuir. Beleza? Muito bem. O poplíteo é um outro grupo muscular importante no joelho, né? Muita gente não dá importância para ele, mas ele tem um papel fundamental, eu diria, na flexão do joelho. Então, é um pequeno músculo profundo
Tudo, filho. Ele é um músculo profundo. Esse joelho, ele é também um flexor do joelho. Se você fizer a conta aí, mais ou menos, já são 8 músculos flexores do joelho, né? Desde aqueles que estão na porção posterior da coxa, como também estão aqueles na região da perna. Então, olha só, mais um músculo aí para somar. E aí, a partir de agora, nós falamos daqueles que são biarticulares, que tem uma relação tanto em joelho, como também no tornozelo, né? E quando eu for dar aula de tornozelo, eu vou pontuar de novo eles também. Eu vou pontuar e falar deles novamente, né? Um deles é o plantar. E repara que o plantar, ele é um pequeno músculo que está atrás do joelho. E olha a extensão do tendão. Então, ele é um pequeno músculo que muita gente fala assim, não tem relação, não é importante. E é como todo músculo no corpo humano, tem sua importância sim. Ele é um flexor de joelho e um flexor plantar do tornozelo. Claro que, né, tem algum exercício específico, Léo, que eu fortaleça somente o plantar? Pessoal, se você faz um movimento de flexão, você tem a ação de todos os 8 músculos que fazem a flexão do joelho. Né? Não tem como você ser, e não precisa também você ser seletivo ao ponto de vista que eu só quero trabalhar o poplíteo. Não precisa disso, né? A gente tem que trabalhar os músculos com um objetivo conforme o movimento que ele faça. Biomecanicamente, esse joelho tem uma questão muito interessante, né? O Caduzinho, denominado padre, conhecido como Pardal, que dá aula para vocês de segunda-feira, com certeza ele falou no rádio e na UNA sobre o movimento de prono e supino, né? O joelho, no membro inferior, ele não faz prono e supino, mas existe um mecanismo de parafuso que nós chamamos no joelho, que é quando exatamente a tíbia roda sobre o fêmur 20 graus. Então, durante o movimento de extensão para a flexão, eu tenho o quê? Uma sutil rotação da tíbia. Isso causa um tensionamento nessa cápsula articular e, consequentemente, nos ligamentos, para gerar estabilidade desse joelho, pessoal. Perfeito? Então, eu sempre faço essa analogia da rotação da tíbia durante o movimento de flexo-extensão em relação à rádia ulna, que literalmente cruza, né? Faz um cruzamento durante a prono e a supino. Tá certo? Claro que tíbia e fíbula não cruzam, mas sim somente uma rotação da tíbia em 20 graus. É uma rotação imperceptível, né? A olho nu você não enxerga. Mas, através de algumas análises biomecânicas, né, de cinemática, você consegue medir isso. Mas isso você depende de um laboratório de avaliação biomecânica. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Professor, quando você fala desse movimento, é quando nós estamos sentados? Não. Durante o movimento de flexão e extensão do joelho. Seja em cadeia cinética aberta, seja em cadeia cinética fechada. Eu tenho uma rotação dessa tíbia. E é uma rotação sutil. Ok. Beleza? Perfeito. Dúvidas? Não? Então, as amplitudes de movimento, se não me engano, nós pontuamos isso, né, lá no início da aula, se não, pontuamos agora. Então, nós temos aí de 0, extensão completa, e flexão total, 135 graus. Extensão, 180 graus, né, ou 0. Rotação interna de joelho, nós temos aí 10, isso, o joelho estando a 90 graus de flexão, e rotação externa, 10 graus também, isso estando o joelho em 90 graus de flexão. Então, para que eu tenha rotação interna e externa no joelho, a minha perna tem que estar flexionada, dobrada. Se eu estou com a perna em extensão completa e eu rodo o pé para um lado e rodo o pé para o outro, o meu joelho não roda. Quem roda é o meu quadril. Tudo bem? Dúvidas? Não? Beleza. Eu falei para vocês que existem 2 deformidades no joelho.
Uma delas é o joelho em varo, que é quando literalmente as pernas estão arqueadas, né? É muito comum quem tem o histórico de longa data de montar em cavalos, prova de tambor, hipismo, enfim. São pessoas que têm essa característica, né? E aí ela tem literalmente as pernas o joelho em varo, desculpa, joelho em varo. Claro que se eu tenho o joelho em varo, anatomicamente e fisiologicamente, eu tenho um estresse dos ligamentos laterais, concorda? Constantemente ele está sob estresse. Como é que eu sei, Léo, se meu joelho é em varo ou não? Simples, só você ficar em pé, com as pernas entreabertas, e você fechar as suas pernas. Você vê quem encosta primeiro. Se os teus tornozelos encostam primeiro um ao outro, você tem um joelho em varo, né? Tá certo? Se não me falha a memória, as pernas da Gisele Bündchen, ela tem um joelho em varo. E isso era um dos motivos que isso questionavam ela por causa da marcha, por causa do desfile dela, né? Mesmo assim, ela continua sendo Gisele Bündchen e aí é super famosa pelo estilo específico do desfile dela. Tá certo? Professor, Fala. alguns jogadores de futebol também tem, né? Muitos. Eu falo com meu sobrinho de 13 anos que eu analisei, a pessoa que fica analisando, né? Analisei, pedi para ele fazer, né? Ficar na posição para eu ver, e eu percebi, ele já joga futebol há algum tempo já, né? Sim, e aí exato. Daí eu reparei que alguns jogadores têm o joelho em varo. Se não me engano, o Neymar tem o joelho em varo, o Garrincha tinha o joelho em varo, o Zico tinha o joelho em varo, o Romário tinha o joelho em varo, o Ronaldo Fenômeno eu não me recordo. Eu acho que sim. Então, não sei se existe uma tendência de bons jogadores em ter essa característica. Isso quer dizer que tem mais chance de lesão? Ninguém mostrou nada disso. Talvez isso seja um motivo de lesões ligamentares? Pode ser que sim. Mas essa habilidade da perna aberta, né, em um joelho em varo, joelho para fora, é uma tendência de bons jogadores. Tá certo? Então, eu pensei nesse caso da lesão, se não gerava uma sobrecarga ligamentar, e aí, por conta disso, uma chance maior de lesão. E, ao mesmo tempo, eu pensei que daí esses jogadores possivelmente vão ter que ter um fortalecimento muscular maior para poder equilibrar essa sobrecarga, ou é erro meu pensar assim? O fortalecimento ele é necessário. O fortalecimento muscular ele é necessário. O que eu não posso afirmar, e eu não tenho essa resposta, e acho que ninguém estudou isso, é saber o quanto o varo de joelho seja um preditor de lesão em jogadores de futebol. Repara que a minha afirmação ela é extremamente precisa, porque eu não posso falar que quem tem joelho em varo vai ter lesão do joelho. Por exemplo, quem anda em hipismo ou faz prova de tambor, né? E aí, quando eu não estou falando de uma pessoa que começou ontem, começou há anos. Leonardo, eu cavalgo, eu monto em cavalo desde os 4 anos de idade. Hoje eu tenho 25. Essa pessoa tem o joelho em varo, mas necessariamente ela não tem risco de lesão de ligamentar. Ou lesões na prática esportiva, enfim. Então, como eu falei, será que, isso é uma pergunta de pesquisa, será que o joelho em varo é um fator de maior chances de lesão ligamentar em jogadores de futebol? Pode ser que sim. Eu não tenho, precisa pesquisar isso e ver o quanto isso é clinicamente importante. E aí vem uma outra pergunta. Será que mudar essa questão ela é importante para o atleta? Será que vale a pena mudar o joelho do Neymar? Será que vale a pena mudar essa condição anatômica de um atleta que é muito bom e ele é bom pelo que ele tem? Então você entra entre a cruz e a espada, né? Melhor mexer no que tá quieto, deixa lá. Entendi, mas então, é legal exatamente. porque é uma questão, até pensando em TCC, né? Uma questão bem legal. A gente já começa aqui pensando lá na frente, numa pesquisa, talvez. Sim, mas isso daí dá uma tese de mestrado, dá uma dissertação de mestrado fazer isso daí. Ainda mais TCC é muita coisa para um TCC, não precisa disso não. Dá para ser mais simples. Ai, que bom. Dá algo sim. Pode perguntar quem ia fazer outra pergunta aí. Eu, professor. Uma Manda. dúvida. Esse joelho varo, ele é genético
ou ele pode ser por alguma prática esportiva, corre errado, a pisada é errada e leva a ter um joelho varo? Eu não diria que seria uma. Eu não sei dizer o quanto a influência genética nesse aspecto. Isso eu não sei te dizer. O que eu posso te dizer é que toda mudança, não só no joelho, né? Porque o joelho não está isolado, não é o joelho que muda, e sim uma questão postural. Então, a distribuição de cargas ascendentes com a adaptação do tecido ósseo, se é forçado, né, para ficar preso, por exemplo, num cavalo, né, isso justifica essa mudança. O que eu não posso é afirmar que o componente é genético. Tá, é genético. Então, como é que eu mudo isso? Um minutinho só, por favor. Peraí. Pronto. Então, eu não posso dizer se é genético, não tenho essa informação, mas eu tenho fatores posturais ascendentes que mudam essa distribuição, e quando eu falar de pé, vocês vão entender um pouco melhor isso, que o pé é o que dita a posição do joelho e, consequentemente, o quadril, e, consequentemente, o tórax, o tronco. Que mais? É genético? Ou qual foi a sua outra pergunta? Então, digamos que quem tem o joelho varo, ele apoia a parte externa do pé primeiro no chão, alguma coisa assim? Sim, isso justifica. Isso justifica. O tipo de pé, então, justifica ter um joelho em varo, entendeu? E aí vem de novo. Beleza. Até que ponto vale a pena querer mudar no atleta que ganha milhões? Se muda uma compensação, vamos por assim, uma distribuição de forças desse membro inferior, o quanto isso diminui o rendimento dele. Então, isso que eu sou um pouco... falar assim, vamos mudar esse padrão do atleta. Corrigir a passada dele. Vamos corrigir o pisar dele. Cara, ele cresceu assim, cara. Sim. Quem é você na fila do pão para mudar um tipo de pisada, garantindo que ele vai melhorar, cara? E eu acho muito arriscado. Não vale a pena, o crime não vale a pena o crime. Vai mexer com quem tá quieto. Exatamente. Beleza, obrigado. Ô, Léo. Oi. No caso, é um problema adquirido, a pessoa não pode nascer com ele? Adquirido? Não. Adquirido não. Nenhuma criança nasce varo, com o joelho em varo. Nenhuma criança nasce. O que você pode perceber numa criança recém-nascida é que você olha assim a perninha e fala assim, nossa, tá arqueada. Sim. Mas essa criança vai adquirir a posição bípede com a distribuição de distribuição de carga sobre ela. E aí sim, esse joelho vai responder perante essa distribuição. Que ou ele pode permanecer em varo, ou ele pode se manter alinhado com um sutil valgo, ou se torna mais valgo. Mas nós já vimos isso, por exemplo, que o valgo depende do quadril. E isso é normal em mulheres. Mas também o valgo depende da distribuição de cargas no pé. O valgo também depende de força muscular do glúteo médio no quadril. Então, olha quantos fatores estão envolvidos em relação a um joelho em varo ou valgo. Tudo bem? Então, eu não posso falar que uma única e exclusiva causa é o motivo do indivíduo ter o joelho em valgo ou em varo. Entendi. Entendeu? Já no joelho em valgo, o joelho ele é fechado, né, teoricamente. Então, se você aberto na linha do quadril, na direção, e o teu joelho encosta primeiro, você tem um... Tá certo? Claro que isso, consequentemente, gera uma sobrecarga fisiológica nos ligamentos colaterais mediais do joelho. Mas, como eu falei, eu tenho aí... Quer ver? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu tenho 6 fatores, pelo menos, que eu consigo pontuar,
que tem relação direta com esse joelho em valgo. Então, achar que melhorar o joelho valgo é a solução, é assim, o joelho em valgo é isso, então a causa é essa. A minha intervenção vai ser somente essa. Meu amigo, você não está nem engatinhando, você só está sendo extremamente linear. Talvez isso seja insuficiente na forma ou na forma ou na interpretação de enxergar isso, tá bom? Então a gente brinca que quem cavalga, quem é valgo não cavalga. Claro que é um modo de ilustrar, né? Se o cara abrir a perna, ele vai cavalgar do mesmo jeito. Mas é só para você marcar aqui, quem é varo, cavalga. Quem é valgo, não cavalga. Tá bom? Quase que é um trava-língua. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Sim ou não? Tranquilo? O valgo, eu já posso dizer que ele tem uma tendência a mais lesões, certo? Hoje a literatura traz e pontua muito mais que fatores com valgo, ele é muito mais lesivo. Só que eu não posso falar que um amigo meu rompeu o ligamento do joelho. Você bate o olho no joelho dele, o joelho é valgo. Ô fulano, cara, você sabe por que você lesionou? Não, porque o seu joelho é valgo. Cara, se você falar isso, você está acusando um fator que é uma causa secundária, em ser a responsável pela lesão dele. Não é. Isso é uma inverdade. Então, um dos fatores é o joelho em valgo. Só que o que leva o joelho em valgo, cara, eu abro em outra rede de fatores. São esta rede de fatores que eu tenho que identificar e pontuar para justificar o porquê ele levou o joelho em valgo. Além disso, atribuído à lesão dela. Então, as deficiências musculares que levam o joelho em valgo são muito piores do que o próprio joelho em valgo. Eu diria que as deficiências musculares é um dos fatores que leva o joelho em valgo, mas não que seja pior. Porque o sistema muscular, Lucas, ele não vai trabalhar sozinho. Se eu tenho uma restrição de dorsiflexão no tornozelo, isso leva o meu joelho em valgo. Se eu sou mulher e eu tenho uma restrição de dorsiflexão, isso são dois fatores que levam o meu joelho em valgo. Agora eu faço uma prática esportiva, um basquete, que eu tenho um mecanismo de pivô, de rotação, é mais um fator. Então olha como os fatores somam. Então falar que só fraqueza é o problema, que só o esporte é lesivo, cara, é muito pouco. É tentar quebrar a cabeça, e é isso que é o nosso papel, que é o que a gente chama de raciocínio clínico, e entender os motivos que justificam o porquê esse atleta levou a lesão. Entendeu? Que aí que fica legal a brincadeira. Ficou claro? Ficou sim. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? E eu coloco deformidade, né? Isso aqui é uma deformidade, mas em partes ela é fisiológica, né? Tem muitas pessoas que têm o valgo, algumas mulheres têm o valgo e não tem dor no joelho, não tem nada. É dela, dessa pessoa. Da mesma forma, obesos, e aí eu tô colocando obesidade mórbida, tá bom, pessoal? Não é o que você acha que você tá gordinho ou gordinha. Obesos, 140 quilos, coisas que necessitam de uma pessoa mal anda, né? E você já viu possivelmente casos assim, a pessoa tem um joelho em valgo. Você entende? Então, né, eu não posso transpor que o peso seja um fator no atleta, embora tenha atletas que têm 100 quilos, tranquilamente, e tem um biotipo magro. Então, olha como os fatores, eles interagem, mas necessariamente eles não conversam com os demais. E isso não implica em consequência. Deformidades é o joelho recurvado, né? Isso é um joelho que pode se entender como uma deformidade. Mas isso é um problema? Não. Eu tenho o joelho recurvado. O Danilo, coordenador, tem o joelho recurvado, né? Ele tem dor. Ele usa uma palmilha. Eu não uso palmilha, não tenho dor. Eu não tenho nenhum sintoma associado a um joelho recurvado. Mas eu acho feio. Tá, mas você é feio? Tá, isso te impede de trabalhar? Não. Você trabalha com desfile? Trabalho,
talvez isso seja um motivo que justifique um joelho recurvado e seja motivo de você não ser escolhido para desfilar por tal lugar. Né? Tem como reverter? Em partes até tem. Mas é aquilo, vale a pena? É para o seu trabalho? Você trabalha com modelo? Léo, então justifica e vale a pena tratar, vamos por assim. Mas esse joelho te dá causa dor? Não causa dor, Léo. Mas me tira de processo seletivo para eu desfilar, para eu bater foto, porque eu sou modelo. Então, aí podemos tentar e ver se a gente consegue melhorar isso. Aí eu acho válido. Caso contrário, vida que segue normalmente. Beleza, pessoal? Dúvidas? Espero que não. Ou espero que sim, estou à disposição. Professor, Anda. Eu tirar eu mudar a posição fisiológica que a pessoa está acostumada do joelho, eu posso trazer outros problemas para ela em outras áreas do corpo? Pode sim. Pode sim. Quando eu falar de pé, por exemplo, que eu acho que é o principal motivo, eu diria, né? O principal componente, o mecanismo que distribui essas cargas de forma ascendente, isso justifica, sim, a mudança em alguns padrões. E eu vou mostrar para vocês em artigos, de uma forma bem prática. Você pode ter certeza disso. Isso sim. Posso certo, mudar, entendi. Sim. Beleza? Dúvidas, pessoal?